E aí, pessoas, bom, vocês ficaram sabendo dos novos lançamentos de processadores AMD, novos Ryzen no mercado? Eu falei deles há um mês atrás, aí também teve a notícia já do lançamento oficial, e ontem, dia 4/4, chegou ao mercado brasileiro. Então você tem atualmente o Ryzen 5 5500, o Ryzen 5 5600 e o Ryzen 7 5700X, que são opções bem bacanas, e elas vieram até para acabar com a hegemonia de certos processadores. Então fiquem ligados nesses novos processadores. Eu estou aqui para vocês, não para mostrar nada em mãos, que infelizmente não tenho, eu ainda tenho que ver qual deles que eu vou comprar, não vou conseguir comprar todos, mas já vou passar para vocês aqui uma tradução, Google Tradutor do Scanda, com minhas opiniões sobre esses processadores novos do mercado. Então, não se esqueça, deixa o like, se inscreva, vamos conferir aqui os processadores dos testes que eu já consegui na internet. Primeiramente, eu geralmente uso testes do Gamer Nexus, do Hardware Unboxed, então eu vou usar hoje do Gamer Nexus e também vou usar depois do Tom's Hardware, tá certo? A lista dos processadores tem o 5600, que é basicamente o 5600X, tá? Com um clock 0.2 GHz menor, e é basicamente isso, tá? Essa é a diferença entre eles. Scanda, e qual a diferença disso no mundo real? É pouca. É tão pouca que basicamente o 5600X só vai valer a pena se estiver só um pouquinho assim, tá? Eu falei errado, né? Mas só um pouquinho assim acima do 5600. Porque o 5600, vou pegar aqui o valor que ele chegou aqui na Terabyte, tá? Lembrando que eu sou parceiro do Terabyte, se você for comprar coisa no Terabyte, peço o link, né? Que aí eu mando pra vocês me ajudam. E aí não precisa ficar mandando Pix, não manda nada, só ajuda mesmo aqui que tá tranquilo. Então é o seguinte, na Terabyte está saindo R$ 1.259. Quem estava acompanhando os preços do Ryzen 5 5600X viu que esse processador estava saindo uns 1.600, não era? Eu realmente peguei uns 1.600 aqui faz uns 4 meses esse processador, né? Até um arrependimento. 4 não, foi 5, eu acho, né? Mas enfim, o 5600X, uns 1.600, 1.700. Aí veio agora o 5600 para destronar basicamente o 5600X. Então assim, as lojas vão ter que abaixar muito o valor do 5600X para ele valer a pena. Vai ter que ter no máximo a diferença de R$100. Qualquer outra diferença maior que isso não vale a pena, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês os testes também, mas eu tô fazendo um resumo aqui porque às vezes a pessoa não tá nem interessada em ver os testes, só quer saber mais ali do rápido, né? Então é isso. Em resumo, o 5600 é um 5600X ali com 0.2 GHz menor, e a diferença prática disso é bem pequena. Isso vai até de encontro a quando eu falava sobre processadores como o Xeon 1230V2, Xeon 1240V2 e Xeon 1270V2, que o pessoal pagava, sei lá, R$150 a mais em um Xeon que tinha 0.2 GHz a mais, e só essa era a diferença. Eu falava, gente, pega o 1230V2, vale muito mais a pena. Olha, tem 0.2 GHz a menos só que um 3770. Ele é um i7 um pouquinho só inferior e tal. Podem pegar, as pessoas desconfiavam, mas tá aqui outro exemplo, tá? Esse aqui é um outro exemplo de um processador que só com um pouquinho menos ali de desempenho, mas está muito melhor na fita. E vocês vão ver que esse pouquinho é pouquinho mesmo. Eu até vou explicar também sobre isso, tá? Então, ele chegou realmente para destronar o 5600X e para brigar com qual? Para brigar com o 12400F, tá? Então, agora esses dois processadores estão bem interessantes. Eles aí, quem pode pagar R$1.000 no Brasil, é claro, hoje eu só vou falar mais do Brasil, tá? Do AliExpress eu falo depois. Para quem pode pagar no Brasil, o 12400F na casa dos 1.000, 1.200, e os 5600 são os melhores processadores hoje, tá certo? Porque eu me lembro. Então fiquem de olho nos dois. Agora, a placa-mãe AMD tá muito mais barata que a placa-mãe Intel, então acaba se tornando mais vantajoso o 5600. E aí, vou explicar agora também sobre o 5500. Voltemos aqui, tá? O 5500, ele é um processador 6/12, assim como o 5600 e o 5600X. Ele vai com turbo até 4.2, bacana. Só que ele só tem 16 MB de cache L3, enquanto o 5600 e o 5600X tem o dobro disso, 32. Vocês estão vendo 35 aqui porque eles estão somando o cache L2 mais L3, mas falando só do L3, é 32 no 5600 e no 5600X e 16 somente no 5500, tá? TDP é o mesmo, tal. PC Express tem uma diferença também, porque eles são de gerações diferentes, tá? Eles... É complicado também, né, AMD? Sacanagem, confunde o pessoal. Então, assim, você tem essa série 5000, mas você tem ali meio que gerações diferentes, arquiteturas diferentes de processadores. O 5500, na verdade, ele tá mais para a série do 5600G. O 5500 é como se fosse o 5600G sem os gráficos integrados.
Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, o 5600G está saindo R$ 1.400, já tem os gráficos integrados, é o único processador dessa lista que eu estou falando aqui que tem gráficos integrados, então é bem interessante porque é um nível ali, quando você tem uma memória de uns 3600, 3700, é nível de um RX 550 de 4 GB, por exemplo, tá? Então, você está embutindo um processador com um RX 550 e não está pagando mais de R$ 1.600, considerando o preço do RX 550 que é absurdo de 800, esse vale bastante a pena, tá? E tem um bom desempenho, o desempenho dele é mais ou menos equivalente a um Ryzen 5 3600X ou 3600XT ou 3700X em jogos somente, tá? E aí o 5500 ele tá saindo por R$ 1.000, esse é até mais caro, eu vi que ele reduziu o preço agora, então R$ 1.000 ele, não tem os gráficos, mas o desempenho é praticamente o mesmo do 5600G, então prestem atenção, tá? Você tem processadores ali de nomenclaturas bem próximas, mas com desempenhos um pouco diferentes, tá? No geral, eu vou explicar que depois não vai fazer tanta diferença assim também não, mas eles têm um desempenho prático diferente, ainda mais para você que joga competitivamente. O 5600 é bem mais vantajoso do que o 5500, tá certo? Mas agora, por que eu tô falando disso, de 5600G? Porque é o seguinte, você tem o Ryzen 5 3600, cadê ele? Tá R$ 1.289. Eu fiz uma enquete no meu canal do Telegram, e até recomendo que vocês sigam meu canal do Telegram, canal de promoções e tal. Eu perguntei pro pessoal, cara, qual vocês têm intenção de que eu traga primeiro? O 5700X, o 5600 ou o 5500? Muitas pessoas estão interessadas no 5600, mas assim, é complicado trazer o 5600 para mostrar basicamente o mesmo desempenho que o 5600X. Posso trazer no futuro, mas é complicado, realmente o desempenho está muito próximo, tá? Muito próximo mesmo, margem de erro às vezes, tá? E o 5500... as pessoas estavam meio trasteando ele já, tá? Eu vi nos comentários lá no meu Telegram o pessoal trasteando, falar que não vale a pena, tá muito caro, não bate um 3600 e não, tá? Isso aqui vocês já podem repassar isso, o 5500 bate sim o Ryzen 5 3600, porque ele tem quase o mesmo desempenho de um 5600G e o 5600G também bate o 3600. Então, você pode achar caro ainda assim? Tudo bem, acha caro, mas vamos passar a informação verídica. Então, sim, o 5500 é mais forte do que um Ryzen 5 3600. Portanto, o Ryzen 5 3600 acabou... não faz sentido nenhum processador nesse preço, sendo que o 5500 está R$ 1.000. Então, esperem o 3600 abaixar de preço, vai ter que abaixar muito. Eu vou até pegar aqui um processador que é o 10400, né? Deixa eu pegar ele aqui. Na Terabyte está quanto? 10400. Tem um 10400 com gráficos integrados, né? 10400 mesmo está R$ 1.000. E se você pegar aqui o 3600 está 1.300. Então você vai ter que reduzir bastante do valor do 3600. E eu acho que ele vai ter que começar a ser cobrado por 899. Prestem atenção, tá? Provavelmente ele vai ter que valer 889 para valer a pena, porque o 5500 ganha dele e tá mais barato. Então acabou o 3600 por enquanto, esperem as lojas abaixarem se você quiser pegar, talvez quando abaixarem eles sejam uma ótima alternativa, tá? Enquanto isso você tem então o 5500 e você também tem o 10400, né? Porque esse aqui tem os gráficos, então você pode manter ele um pouco e o desempenho do 10400 é até levemente superior do que o 3600 em jogos. Eu acho que esses dois aqui ficam até mais parelhos, tá? O 10400 e o 5500. Essa parte de resumo, já de esclarecimento para vocês, já das minhas opiniões iniciais sobre esses processadores com base já nos testes que eu vi, tá certo? Então, o 5500 acabou destronando o 3600 e o 5600 destronou o 5600X. A única vantagem deles é se eles reduzirem bastante do preço que estão sendo comercializados no momento. Inclusive, o 5500 está muito perto do i3 12100, né? Eu nem coloquei o 12100 aqui, mas eu vou pegar o valor dele aqui, tá R$ 700, tá barato, né? Tá barato, R$ 700. Diferença ali de R$ 300, né? Mas se você considerar que um é 4/8, o outro é 6/12, isso aqui vai fazer uma diferença em lives ou tarefas pesadas. E se você pegar também que a placa-mãe, por enquanto, da Intel tá cara, essa diferença de R$ 300 acaba depois sendo uma diferença de R$ 150, né? Por conta da placa-mãe. Então também meio que sem querer, né, ou querendo também, que a gente sabe que a estratégia deles é isso mesmo, da AMD, né, é concorrer com a Intel. Então, sem querer querendo, o 5500 também tá sendo até às vezes mais interessante que o 12100, embora o 12100 seja um desempenho muito bom em jogos, mas por conta desse negócio de preço, de placa-mãe que tá cara da Intel,
também se torna uma boa opção o 5500. Portanto, tô até pensando em trazer ele aqui, porque não é, nossa, que vantajoso que esse processador é, mas é porque também eu vi muita pessoa trasteando esse processador e eu acho que vocês estão errados, tá? Negócio de falar que ele é inferior a 3600, não tem nada disso, tá? Então vamos agora para a parte mesmo da demonstração de desempenho, tá? Primeiramente no Gamer Nexus, vou colocar para vocês os testes aqui deles, tá? Em jogos, por exemplo, Rainbow Six Siege, os 5600 ali, fazendo uma média de 345 FPS e os 5600X 350, né? Você pegando uma média de 350 FPS, a diferença entre os dois é de 5. E lembre-se que aqui o 3700X está um pouquinho atrás também, mas não está muito, tá? Então, o 5500, quando o Gamer Nexus fizer esse comparativo, vai ficar bem aqui, tá? Nesse comparativo aqui vai ficar bem aqui, logo atrás do 5600. Vamos aqui no Cyberpunk, ó, 168 e 168 também para o 600X. Então, assim, empate técnico Cyberpunk. O que tem mais aqui? F1 2000, vamos ver aqui. Nossa, 1 FPS de diferença em 350. CSGO, 6 FPS de diferença em 330. Se você for pegar isso aí, moço, a diferença é muito pequena, tá? Por isso que é complicado agora pro 5600X, tem que abaixar muito. Red Dead Redemption, 1 FPS de diferença entre 160, né? E o 3600 aqui para baixo, então, ó, o 3600 tá aqui. O 5500 vai ficar bem aqui, ó, tá? O 5500 vai ficar no nível do 11400, tá? Depois, quando o Gamer Nexus lançar esse teste, vocês vão ver lá, tá? Quem manjar de inglês, quem gostar. Então, assim, tá bem interessante o 5500 sim, tá? Considerando as outras opções do mercado. E também tem aqui no Tons Hardware o 5500, tá? Que aqui eles trouxeram o 5500, no Gamer Nexus era só o 5600. Os testes também do Tons Hardware estão aqui, né? Então assim, olha só no teste deles, gente. Primeiro teste deles, o 5500 bem coladinho no 5600G, mas os dois ganhando do 3600, né? É o que eu tava falando no começo do vídeo, para quem quis ver só o resumo. Outro teste aqui, ó. Esse aqui é no 3D Mark, né? De novo, o 5500 ficando coladinho no 5600G e acima do 3600. E aqui, nesse caso, foi acima do 12100, porque benchmark sintético geralmente vai levar em conta também a quantidade de núcleos e threads, coisa que os jogos não fazem muito bem. Então, uma coisa é o benchmark sintético desses programas e outra coisa é o desempenho mesmo em jogos, né? Far Cry 6, de novo, ó, 3 FPS de diferença do 5500 para o 5600G e ali cerca de 4 FPS de diferença para o 3600. Então, como eu estou dizendo, o 5500 ganha do 3600 e mesmo ganha do 3600X também, né? Hitman, né? Vamos ver o Hitman como é que tá aqui, ó. De novo, tá? Isso aqui vai se manter, gente. Isso aqui vai se manter. Então, assim, não faz mais sentido o Ryzen 5 3600 nesse preço. Vai ter que abaixar o preço dele, tá certo? Esse aqui é um resumo básico desses dois processadores e que eu queria falar para vocês agora na mensagem final desse vídeo, tá certo? A gente hoje tem muita opção boa de processador no mercado. E essa quantidade de lançamento de processadores, toda essa briga que está acontecendo, faz as pessoas imaginarem que precisam ficar fazendo esses upgrades o tempo todo. Mas assim, eu vou trabalhar mais isso em outros vídeos futuros. Agora eu vou tentar conscientizar vocês que o nosso problema maior é placa de vídeo. Felizmente elas estão baixando de preço, mas o problema realmente grande hoje é a placa de vídeo para obter o desempenho que você quer nos jogos, não é o processador. Então mesmo o 12100 ali de R$700 ou um 10100 de R$500 são processadores bons, né, considerando a faixa de preço deles, e já são suficientemente bons para manter a quantidade de quadros que todo mundo gosta de jogar, ou pelo menos a maioria gosta, 60 quadros, tá, em Full HD. Eu vou até repetir algo que eu falei em uma live recente. Nós temos dois tipos de jogadores de PC. Aqueles jogadores ali que gostam de campanha e aqueles jogadores que gostam de competitivo, né? Quem gosta de campanha geralmente vai fazer o quê? Vai pegar o gráfico e colocar no máximo possível, tentando ficar sempre na casa dos 60 em Full HD, né? Que é um gameplay muito bom já, né, para o afegão médio brasileiro. Já pensou jogar todos os jogos que você quer jogar em 60 quadros no Ultra em Full HD? Isso aí acho que é o objetivo da maioria das pessoas hoje.
Considerando já os jogos competitivos, você faz uma coisa um pouco diferente. Você tende a baixar os gráficos, abaixa a resolução para ter a maior quantidade de quadros possíveis e assim ter menos input lag, e aí você não tem desculpa para você não estar matando as pessoas ou derrotando as pessoas a depender do jogo. Então são dois tipos de perfis diferentes que, se você tem muito dinheiro, você consegue montar uma configuração que vai abranger os dois perfis. Agora, se você não tem muito dinheiro, você vai ter que montar uma configuração pensando em um perfil ou outro geralmente, né? Portanto, assim, esses comparativos que o Gamer Nexus faz, Hardware Unboxed, eu faço, o Pepperai faz, eles são ali para forçar a maior diferença possível entre os processadores, né? Eles são feitos para isso. Não estou falando que são inúteis, na verdade são bem úteis até para a gente ver ali, né, o escalonamento de desempenho desses processadores, qual que vale mais a pena pelo dinheiro, né? Aí a gente chega à conclusão que o 3600 não vale a pena, mas para o jogador normal, esse tipo de teste, ele é mais só para ser cartinha, sabe? No caso de quem joga de campanha. É só para falar, ó, minha cartinha aqui é mais forte, mas no caso você tem que ter a placa de vídeo para isso. Eu vou dar um exemplo aqui do Gamer Nexus, do vídeo deles. Esse aqui foi no Far Cry 6, um preset high, né, que eles usaram, provavelmente aqui em Full HD, salvo engano. Eles usaram RTX 3080, colocaram no high, ou seja, eles não colocaram nem o jogo no máximo de todo, que eu acho que esse jogo aqui vai até no ultra, né, e deve ter como ativar algumas coisinhas a mais também. Então eles não colocaram no ultra e colocaram a placa tão forte, para quê? Para que você não seja limitado pelo desempenho da placa de vídeo, né, para que tenha uma quantidade muito alta de quadros. Mas se você for considerar a situação do afegão médio brasileiro, o que você quer? Você quer 60 quadros. Então, a partir aqui já do 2700X, você já tem a quantidade de quadros necessários que todo mundo gostaria, ali mantendo-se a média de 60 FPS mesmo no 1% low. Então, assim, às vezes você está preocupado demais com esses resultados aqui. Nossa, fez 4 FPS a mais, lixo processador, esse aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você tem a placa de vídeo para isso? Você está pensando em jogar um jogo de campanha que nem o nosso amiguinho aqui, Far Cry 6, a 120 FPS ou 140 FPS, né? No caso do seu monitor, se você tiver monitor para isso, você está pensando nisso? Ou você está pensando em ficar mesmo no 60, porque a placa de vídeo que você pretende ter ou que você tem só vai conseguir isso mesmo? Se for o caso, então assim, a partir do processador como se fosse o 2600, o 1700, o 2700X e outros processadores já são o suficiente para esse seu caso, tá? Então, para quem joga jogo de campanha, tá muito bem na fita, porque você só precisa mesmo investir em placa de vídeo, não precisa ficar louco atrás de processador, não. Eu comprei recentemente um Ryzen 5 3600 e agora lançou o 5600, vou mudar, mas vai mudar para quê se você joga jogo de campanha? Você tem uma placa de vídeo tão forte quanto essa para conseguir saber a diferença, para conseguir notar uma diferença? Em muitos casos, não. Você vai conseguir notar essa diferença em jogos competitivos, que é onde você quer ter a maior quantidade de quadros possível. Você quer ter 300 quadros. Não sei se vai jogar CSGO, Dota ou Warzone, mas você quer ter a quantidade de quadros maior e até reduzir a qualidade gráfica para ter essa quantidade. Então, esses testes aqui, na verdade, eles são mais úteis para você que joga competitivo, né? Agora você que já tem um processador ali, no mínimo desse que eu falei, pode ser até umzinho, o 2640, que é muito bom, o 2650 V2, que é muito bom também. Cara, invista na placa de vídeo, fica olhando o preço de placa de vídeo, que certamente será mais interessante para vocês, tá? Essa é a minha dica final. Até eu tô pensando em fazer nos próximos comparativos de processadores, que eu vou começar uma leva de comparativos para ficar nesse nível aqui, tá? O meu objetivo é fazer algo desse nível. Sendo um youtuber underground que eu sou, sem patrocínio nem nada assim grande, sem pessoas me cedendo peças, meu objetivo vai ser fazer algo desse nível, tá? Mas eu vou focar ali, né, do mesmo jeito que eles fazem, mas eu vou lembrar vocês, gente, aqui é mais diferença para quem quer competitivo. Até eu vou colocar os jogos competitivos, vai ter Dota, vai ter CSGO, vai ter esse tipo de jogo, porque para você que joga esse tipo de jogo, é mais para você que isso importa, né? Para você que não joga esse tipo de jogo e já tem um processador decente, o que importa é ver desempenho de placa de vídeo, que eu também estou pensando já em fazer. Na verdade, já estou fazendo, mas estou esperando o meu SSD chegar
para conseguir fazer esses comparativos da forma adequada, que falta espaço, tá? Eu vou formatar o Windows, vai virar uma coisa do zero ali para fazer isso. Então, recados dados, espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, gostado do assunto. Não se esqueça também de se inscrever, compartilhar e curtir. Fale toda vez que alguém falar que o Ryzen 5 3600 é superior ao 5500, você pergunta onde? Fontes, pergunta as fontes. E se a pessoa não falar fonte, manda meu vídeo para a pessoa, porque essa pessoa está totalmente enganada, não tem fundamento algum isso. Vamos esperar o 3600 abaixar, vamos esperar o 5600X abaixar. Isso é bom para nós que estamos comprando e, é claro, isso está acontecendo porque a Intel conseguiu fazer algum movimento. Se a Intel não tivesse feito movimento, a AMD estaria estagnada, tá? Lembre-se disso, nenhuma empresa é sua amiga. Nem eu às vezes, mas eu tento te ajudar ainda assim. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.